relendo o livro de Neemias, e cheguei a uma conclusão, que o livro de Neemias, ele é um livro totalmente atual. E é um livro fundamental para a nossa igreja, a igreja contemporânea. E já que ele é um livro atual e um livro para a nossa igreja, eu cheguei a uma conclusão que o livro de Neemias deve ser lido pelo menos 7 vezes por semana. E por que o livro de Neemias deve ser lido pelo menos 7 vezes por semana? Porque é um livro que fala de sucesso. E todos nós estamos aqui porque almejamos sucesso. O maior sucesso da igreja será um dia ouvir o toque da trombeta tocar. E Jesus Cristo chamar o seu nome e te arrebatar com força dessa terra. Mas nós temos também caminhado para os sucessos naturais da vida, sociais, do trabalho, da família, da sociedade. Caminhamos para esse sucesso. Então, se você almeja sucesso, seja qual for a área da tua vida, você precisa ler o livro de Neemias. Ajudar no seu dia a dia. O livro de Neemias, ele deve ser lido 7 vezes por semana também, porque é um livro que fala de estratégias. E no mundo tão competitivo como nós estamos vivendo hoje, precisamos mais do que nunca de estratégias. Se você observar ao lado direito ou esquerdo, sempre irá surgir alguém que você irá pensar: será que ele ou ela é melhor do que eu? Será que ele ou ela está tendo mais oportunidades do que eu? Então o livro de Neemias é um livro para ser lido para quem quer ter sempre uma boa estratégia na sua vida. Porque quem tem estratégia sempre estará na frente. E o livro de Neemias é um livro de estratégia. E a estratégia que ele utiliza nesse livro é para reconstruir. E observe que uma construção já é difícil. E muito mais difícil a sua reconstrução. Porque começar já é algo que requer muita coragem. E recomeçar é algo que requer fé, audácia, persistência, perseverança. E observe que o livro de Neemias é um livro que fala justamente sobre isso, sobre reconstruir. E o livro de Neemias é um livro que fala, que nos narra os acontecimentos históricos do povo de Deus, precisamente Judá, no Reino do Sul, no período pós-cativeiro. E eu estive observando que esse cativeiro ele foi muito importante para Judá, e também ele é muito importante para nós. Alguém, uma certa feita, me perguntou se deve crer na Bíblia. Eu respondi com todas as letras: a Bíblia é fiel e verdadeira, deve sim crer na Bíblia, porque a Bíblia ela é comprovada até pela história, por fatos históricos, pela historicidade. Existem personagens na Bíblia que a própria história, a filosofia, elas comprovam a existência de homens, de cidades, de reis, de situações que ocorreram no cotidiano de cada pessoa e está registrada na Bíblia. Uma delas é o cativeiro. Porque o cativeiro, Deus, ele profetizou através dos profetas antes de acontecer. E da maneira como Deus havia profetizado por boca dos profetas, aconteceu. Então só o cativeiro já me prova a veracidade das Escrituras e a existência de um Deus fiel e verdadeiro, que cumpre toda a sua boa palavra. Então eu estive observando que o cativeiro judaico, ele foi um chuveiro que Deus utilizou para lavar o seu povo da idolatria. O cativeiro judaico foi um chuveiro que Deus utilizou para lavar o seu povo da miscigenação, da mistura entre os povos, porque Deus sempre quis para si um povo único, zeloso e de boas obras.
Eu vim nessa noite dizer a você que Deus não abre mão da sua vida. Deus não abre mão do seu louvor. Deus não abre mão da sua adoração. Não importa como você esteja, não importa a maneira que você se achegou aqui, Jesus não desiste de você. Eu observo isso nessa passagem, que Deus ele utilizou o reino do norte, e Deus diz: é meu servo. Quando Deus tratava Nabucodonosor, Deus dizia: é meu servo, eu estou usando ele. Observe, meus irmãos, que o reino de Nabucodonosor, ele surgiu como um grande império, mas existia um outro império antes, que era o império do Egito. E tanto Judá como outras nações comercializavam com o Egito, comprava, vendia. Então, para que esses reinos pequenos pudessem continuar comprando do Egito, o Egito, em contrapartida, dava a eles uma proteção bélica, uma segurança militar. Era mais ou menos assim, pastor Anderson: se vocês continuarem fazendo comércio comigo, negócio comigo, com o Egito, nenhuma nação, nenhum império vai invadir as terras de vocês. Então, para eles era um negócio. Eles tinham a liberdade e o Egito o protegia. Mas Deus disse que ia levar para o cativeiro. E sabe o que Deus faz? Deus permite que a Babilônia invada primeiro o Egito. Destrói o Egito. Tira as forças do Egito. Por quê? Porque Deus queria chegar em Judá. E Judá estava se segurando no Egito. Ou seja, Judá estava se segurando no homem, sendo confiante no homem. E deixa eu vos dizer que toda a nossa confiança não pode estar no homem. A nossa confiança tem que estar em Deus. A Bíblia diz que o cavalo, ele até se prepara para o dia da batalha, mas a sua vitória vem de Deus. Aleluia! Observe, meus irmãos, que então a Babilônia derrota o Egito e Judá fica sem a sua proteção. E agora a Babilônia invade a Judá. Mas observe que quando a Babilônia invade a Judá, eles não utilizam de armas de última geração, e nem tampouco apregou a grande carnificina. Pelo contrário, a Babilônia tem facilidade de entrar em Judá, conquistar Judá, dominar Judá, levar o povo cativo. Sabe por quê? Porque foi o próprio Deus que entregou Judá nas mãos da Babilônia. E por que Deus entregou? É porque Deus queria limpar o povo dessa idolatria. E agora o povo ele permaneceu 70 anos no cativeiro. E nesses 70 anos, ali foi levado Daniel, ali foi levado Ezequiel, ali foi levado Jeremias, e nasceram muitos outros no cativeiro. E entre esses outros que nasceram no cativeiro, um deles é Neemias. Neemias nasce no cativeiro. E observe que quando chega o período de completar 70 anos de cativeiro, Daniel está lendo as escrituras sagradas escritas por Jeremias. E Daniel, lendo o profeta Jeremias, Daniel entendeu que chegou o fim do cativeiro. Diga para o seu irmão: chegou o fim do cativeiro. Não, mas faça melhor, pega na mão dele, na mão dela, e diga: chegou o fim do cativeiro em todas as áreas que circulam a sua vida. Deus está dizendo que há uma liberdade total, espiritual, natural para a sua vida aqui neste lugar. Daniel entendeu que chegou o fim do cativeiro. Mas sabe o que acontecia? O povo não queria ir embora da Babilônia. O povo queria permanecer na Babilônia. Por quê? Porque eles adquiriram casa, bens, quem sabe empresa, quem sabe tinham negócios, tiveram filhos, casaram. Então eles estavam bem embrionados ali na Babilônia. Eles estavam tranquilos.
E quando Daniel percebe que o povo está tão tranquilo que não quer ir embora, então Daniel começa a orar. Aquela famosa oração de Daniel de 21 dias, se lembra? É para esse propósito. É para que Deus liberte o povo da Babilônia. É para que o povo se convença que eles precisam retornar à sua pátria. É que o povo venha convencer que eles precisam retornar para Judá. Então, o negócio, Daniel entendeu que o negócio era no reino espiritual, porque enquanto ele estava orando, dizendo, Deus libera o povo, a Bíblia diz que os principados da Pérsia impediam a oração de Daniel. É porque os principados não queriam que o povo de Deus voltasse para Judá. Primeiro, se o povo voltasse para Judá, a cidade ia ser restaurada, e Satanás não queria isso. Segundo, se o povo voltasse para Judá, então a palavra de Deus iria ser confirmada pela boca dos profetas, e o diabo não queria isso. Terceiro, se o povo voltasse para Judá, então Cristo, que estava prometido desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, que nasceria da semente da mulher e esmagaria a cabeça da serpente, iria nascer dos judeus, e Satanás não queria isso. É por isso que ele luta para que o povo não volte. Mas Daniel ora, e a Bíblia diz que as barreiras das potestades nas regiões celestes foram rompidas pela persistência de Daniel. Você pode dar glória a Deus por isso? E agora o povo volta para Judá. E o povo volta para Judá em 3 etapas. A primeira etapa volta com Zorobabel. E depois de 59 anos, volta com Esdras. E depois de 13 anos, volta com Neemias. Então são essas 3 etapas: Zorobabel, Esdras e Neemias. Então quando Neemias ele vai para Judá, fazia 142 anos que a Babilônia havia invadido Judá. Ou seja, fazia 142 anos que o povo não estava totalmente livre da opressão maligna, da opressão dos invasores. Mas aí nós começamos o nosso texto. Eu peço a você que permaneça com a sua Bíblia aberta. Aí nós estamos aqui no nosso texto, e as palavras de Neemias aqui no verso 2 diz que Hanani foi visitar Judá. E quando Hanani foi visitar Judá, aqui chama a minha preciosa atenção e a sua também. Porque aqui eu vejo que Hanani, ele fez uma viagem que ele não se agradou. Ele fez uma viagem que ele não gostou muito. E existem viagens que são prazerosas. Por exemplo, quem nunca foi a Israel tem um desejo indizível de ir a Israel. Quem nunca foi à Europa gostaria de ir à Europa. Quem não foi à América Central gostaria de ir, e assim por diante. E todas as pessoas que foram, geralmente quando chega, alguém pergunta: como que é lá? A culinária, as pessoas, a cultura, eles são legais, eles são bacanas, e assim por diante. Então a pessoa tem um prazer, lá é assim, eu conheci isso, lá eu comi isso. Por exemplo, alguém diz que quem vai a Lisboa e não come um pastel de Belém, não foi em Lisboa. Ou quem não come a famosa nata, né? Que é uma delícia, estive lá, comi, é muito bom. Então observe que Hanani, ele vai visitar Judá, mas ele não tem nenhuma empolgação em dizer nada. E aqui já me chama a atenção para a primeira característica de um restaurador: é alguém que se importa. E nós lutamos, oramos, pedimos e choramos por alguém que se importe conosco, por alguém que se importe com o seu filho, por alguém que se importe com o seu ministério, por alguém que se importe com a sua profissão, por alguém que se importe com a sua chamada, alguém que pelo menos bata no seu ombro e diga: vai em paz, que Deus lhe abençoe. Precisamos de alguém que se importe conosco.
E o que me chama a atenção é que Hanani vai lá, e o texto diz que eles estão em miséria, eles estão em necessidade, mas Hanani não se importa com eles. E é desagradável quando você percebe que alguém está sendo rejeitado, ou você mesmo está sendo rejeitado, ou nós mesmos somos rejeitados. A rejeição é indizível, só sabe quem passa por ela. É como uma dor de dente. Está doendo o dente, mas qual deles? Esse aqui do canto. Só quem está sentindo de fato. Observe então que Neemias é diferente de Hanani. Neemias tem uma visão diferenciada de Hanani. Neemias tem um espírito diferente de Hanani. E eu vim nessa noite profetizar que Deus vai levantar o Neemias na sua vida. Não, você não está me entendendo. Eu estou profetizando que Deus vai levantar o Neemias no seu caminho. Eu estou profetizando que você não vai ser rejeitado neste ano de 2016. Pode ser que você chorou, sofreu, passou necessidades neste ano de 2015, mas o meu Deus está dizendo: ei, eu estou olhando para você. Oh, glória! Glória a Deus! Aleluia! Pastor Jairo Silva, e quais são as características desse alguém que Deus vai levantar para se importar comigo? Primeiro, ele terá coragem de fazer perguntas. Porque não são todas as pessoas que têm coragem de fazer pergunta. Algumas até fazem, mas por especulação. Mas quem de fato tem coragem para fazer pergunta é alguém que está com a agenda disponível. Porque quando Neemias pergunta como se encontram eles, a intenção de Neemias é ajudar. Porque você não pode fazer uma pergunta para alguém e ouvir de alguém: eu estou numa grande luta, eu estou num problema muito grande, o meu casamento, o diabo está bagunçando, cirandando, destruindo, querendo separar. E você ouvir tudo isso, entrar no seu carro e fazer como que nada aconteceu. Chegar na sua casa e dormir e não sentir nenhuma sensibilidade. Ir trabalhar e não se importar. Você não pode fazer essa pergunta. Você só pode fazer essa pergunta para alguém. E quando você ouvir, não está nada bem, você chegar e dobrar os seus joelhos, ou abrir os seus lábios, ou em espírito adorar a Deus e dizendo: Deus, dê uma providência para a vida desta pessoa, dê uma providência para a vida deste irmão, dê uma providência para a vida, Senhor, deste teu filho. Sabe que eu vim dizer nessa noite? Que Deus vai levantar pessoas assim no seu caminho. Pessoas que vai lhe abraçar e vai lhe perguntar: e aí, como que está o seu casamento? Como que está a sua vida financeira? Como que está a sua vida ministerial? Como que está o seu filho? O que ela precisa? O que ele precisa? O que eu posso fazer para estar socorrendo, para estar ajudando, para estar estendendo as mãos? Neemias é alguém sensível. Neemias é humano, ser humano, gente que pensa, que sente, que chora. O mundo não precisa de intelectuais, oradores. O mundo precisa de gente, humanos, que diga ainda: o meu ombro está aqui, pode chorar. Tem pessoas que não precisam de dinheiro, precisa só de um abraço. Tem pessoas que nem um abraço. Tem pessoas que dizem: empresta o seu ouvido que eu quero falar um pouco. Eu só quero ser ouvido. Eu só quero ser ouvido. E Neemias, ele é sensível. Oh, glória. É por isso que Jesus, ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. E o próprio Deus diz: pode a mãe um dia esquecer o filho a quem ela amamentou, deu leite, cuidou, gerou por 9 meses, ainda que ela deixar numa lixeira, ainda que ela esquecer o filho, eu todavia, o Senhor, não esquecerei de ti. Deus não esquece dos seus filhos. Deus não esquece das suas filhas. Aleluia. Oh, glória. Neemias é alguém que tem compaixão.
E a igreja precisa, mais do que nunca, ser uma igreja de compaixão. Deixa eu dizer uma coisa. Se de fato formos uma igreja de compaixão, ninguém fica passando necessidade na igreja. Sabe por que o povo passa necessidade? É porque não tem compaixão. Quando as pessoas foram ouvir Jesus pregar, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, Jesus disse: aí, o que vamos dar para esse povo de comer? Eles disseram: temos 200 denários, é insuficiente para comprar pão para alimentar toda essa multidão. Faz o seguinte, Jesus, mande cada um embora para sua casa. Não tem compaixão. Jesus é diferente. Jesus, ele tem compaixão. Jesus disse: não. Ninguém que ouve e recebe a minha palavra volta para casa com fome. Ninguém que ouve e recebe a minha palavra volta para casa vazio. Ninguém que ouve e recebe a minha palavra volta para casa sem milagre. Levante a sua mão que eu vou liberar algo de Deus para a sua vida. Meu Deus está dizendo: ei, o dia de hoje, o Senhor te trouxe hoje aqui porque Ele está alimentando a sua alma, o seu espírito e o seu corpo. Glória a Deus! Aleluia! Você pode levantar a sua mão e dar glória. Você pode levantar a sua mão e agradecer a esse Deus. Então, quando Neemias ele faz perguntas para Hanã, e aí, como que está? Aí eu vejo uma segunda característica deste homem, que eu preciso constantemente ao meu lado e que você precisa constantemente ao seu lado. Eu vejo um homem que tem discernimento da situação. Então Neemias ele tem discernimento da situação. Neemias, ele era um copeiro. Geralmente quando nós falamos copeiro, a ideia que vem à nossa mente é alguém que leva, traz, tira, coloca. É um ajudante. É um servo. É um garçom. Mas nisso nós estamos falando aqui na nossa cultura. Mas quando eu digo copeiro, precisamos pensar que ele está na Pérsia e não no Brasil. Então quando eu digo copeiro, eu estou dizendo que Neemias é alguém de extrema confiança no rei. Porque ser copeiro aqui é ser alguém que o rei confia nele. O copeiro aqui é alguém que o rei escolheu a dedo. Precisamos lembrar do período medieval, monárquico, que os reis eram constantemente assassinados, sofriam tentado a própria vida. Os generais muitas vezes tramavam contra o rei. Os filhos, lembra de Absalão, queria matar o próprio pai. Muitas vezes as próprias rainhas queriam matar o rei. Então os reis sofriam ameaça constantemente. Então os reis escolhiam pessoas no seu reinado a dedo, que pudesse estar disposto a dar a sua própria vida pela vida do rei. Então tinha que ser alguém que reconhecia a autoridade do rei, amava o rei, entendia que o rei, a posição real ali era um ato divino, porque Deus quis o rei ali. Então era alguém que estava disposto a dar vida pelo rei. Então o rei ele confiava mais no copeiro do que nos generais. O rei confiava mais no copeiro do que nos filhos. O rei confiava mais no copeiro do que na esposa. Então Neemias era alguém que tinha total confiança do rei. Então se eu digo que Neemias ele tinha total confiança, então Neemias ele tinha bens, porque ele era favorecido pelo rei. A história vai dizer que Neemias ele tinha tanta confiança, tanta amizade, que ele entrava na sala do trono sem permissão. A história vai dizer que Neemias tinha tanta aproximação, amizade, influência com o rei, que Neemias chegava a dar conselhos ao rei. Neemias, ele não era pobre, só para você entender. Neemias, ele era um governador. O capítulo 4 já fala isso. O capítulo 6 e 7 fala da riqueza de Neemias. Então observe que Neemias é alguém de uma posição elevada. Neemias é alguém de extrema confiança.
Neemias é alguém rico, Neemias é alguém que tem bens, e Neemias é alguém que goza da amizade e dos benefícios do rei. Aleluia, aleluia, Senhor. Só que Neemias entende que, embora ele, sendo copeiro, tendo influência, tendo amizade, tendo bens, tendo o prestígio do rei, Neemias compreende que o seu dinheiro, que a sua situação, que a influência que ele tinha com o rei, seria incapaz de ajudar aquele povo. Neemias compreende que a restauração da cidade, dos muros, das portas e da própria sociedade, por ele mesmo, naturalmente, humanamente, seria inviável para ele. Neemias compreendeu que naturalmente ele não podia fazer nada para ajudar aquele povo, ainda que ele tinha compaixão, ainda que ele era sensível e ainda que ele tinha coragem, ele não podia fazer nada, porque Neemias, como eu disse, ele estava no palácio, ele conhecia os trâmites do palácio. Neemias sabia que existia uma lei que estava proibindo a edificação daqueles muros. Está lá em Esdras, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 14. Quando Zorobabel ele vai para edificar o templo, quando ele chega na cidade, os samaritanos ficam sabendo da intenção de Zorobabel. E os samaritanos dizem: queremos te ajudar a reconstruir os muros. Bacana, muito bom, agradável. No momento de necessidade, eu vou chegar para você e oferecer ajuda. Mas o que me parece é que Deus assopra no ouvido de Zorobabel, dizendo: não faça aliança com este povo. Não aceite a ajuda deste povo. Por quê? Porque se você observar, no livro de 2 Reis, capítulo 17, o versículo 24, diz que o rei da Síria trouxe gente de Babel, de Cuta, de Sebafaim, gente de outras nações, e eles habitaram as terras de Israel. Quando Israel, há 200 anos antes de Judá, foi levado cativo, Israel, o reino do norte, eles foram levados cativos, e o reino da Síria trouxe pessoas de várias nações para Israel. A grande briga entre judeus e Israel é essa, é que os samaritanos não é povo de um sangue só, é povo de sangue misturado, é povo de cultura misturada, é povo de várias religiões, várias identidades. E o versículo 33 diz, ali no livro de 2 Reis 17 e 33, diz que os samaritanos, eles adoravam a Deus, o mesmo Deus que Judá adorava, mas ele adorava os deuses das nações cujo foram transportadas. Ou seja, então eles tinham uma adoração idólatra. E foi por causa da idolatria que o povo de Judá foi para o cativeiro. Você lembra que eu disse? Que Deus permitiu o cativeiro para lavar esse povo. Então Zorobabel, ele vem com uma mente. Quando ele volta do cativeiro, a mente de Zorobabel é essa: eu não posso colocar imagem diante de mim, eu devo adorar somente ao Deus fiel e verdadeiro, ao Deus invisível porém real, ao único Senhor e Criador dos céus e da terra. Somente ao Deus Criador, a Jeová, Jireh, Rafá, Sabaote, somente esse eu devo adorar. Então quando agora eles querem fazer aliança, Zorobabel não aceita. E os samaritanos não gostam, ficam irados. Sabe o que eles fazem? Eles regem uma carta e mandam essa carta para Artaxerxes. Na carta dizendo assim: rei, tome cuidado com esse povo. Esse povo não é bonzinho, como aparenta ser bonzinho. Esse povo tem segundas intenções. Eles querem primeiro reconstruir o templo, depois os muros, edificar as portas, as casas, e por último eles querem edificar um grande exército para fim de não pagar mais impostos e tributos ao Senhor. Tome cuidado com esse povo. Eles querem se rebeliar, eles querem sair de sua proteção, eles não querem pagar impostos. E sabe o que o rei faz? Porque ninguém gosta de perder na vida. Sabe o que o rei faz?
o rei escreve uma lei proibindo que Judá fosse restaurado. Então, por isso que eu disse aqui, que embora que Neemias tinha dinheiro, o dinheiro era insuficiente. Embora que Neemias tinha influência, a influência era insuficiente. Neemias entendeu que o problema de Judá não era financeiro. O problema de Judá não era social. O problema porque Judá não estava sendo restaurada era espiritual. Eu vim nessa noite dizer para você que existem lutas na sua vida, que embora que você trave aqui, mas o campo de batalha é o reino espiritual. Existem lutas que você está enfrentando, que você diga, eu estou tentando, mas não deslancha. Eu vou só colocando a mão, mas eu não agarro de vez. É porque você está aqui, mas a batalha é no campo espiritual. E se a batalha é no campo espiritual, então não é você que deve lutar, não é você que deve batalhar. Quem deve lutar, quem deve batalhar, quem deve guerrear é Deus. E Deus nessa noite me trouxe aqui, ei, essa peleja não é sua, mas essa peleja é minha. E diz o Senhor nessa noite, vereis o livramento que eu, Senhor, providencio para vós. Pega no ombro do seu irmão, no ombro da sua irmã, dê um chacoalho nele aí, santo, pentecostal, e diga, Deus vai entrar nessa luta hoje. Deus vai entrar nessa guerra hoje. Se o diabo achou que ia te vencer no seu casamento, na vida financeira, na sua empresa, no seu comércio, achando que as portas iam fechar, meu Deus está dizendo, eu vou entrar hoje com força. Tem alguém que acredita nessa palavra? Tem alguém que recebe essa palavra? Aleluia! Glória a Deus! Pastor Jairo Silva, onde há a resposta para os problemas da minha vida, para os problemas da humanidade? Então observe que Neemias ele tem um discernimento. Ele entendeu o problema, a origem do problema. Não é em Judá, não é nem tão pouco aqui na Pérsia, é no reino espiritual. Então agora, para resolver os problemas espirituais, observe o que Neemias faz. Neemias, ele não viu. Diga para o seu irmão, eu sei que esse aqui é muito forte. Diga para o seu irmão, Neemias não viu a situação do povo. Neemias, ele só ouviu. Quem viu foi Hanani. Hanani viu. Ele pisou lá. Neemias não foi, não pisou. Ele só ouviu. Mas só pelo fato de ouvir, já incomodou Neemias. Ô glória. Sabe o que está acontecendo aqui? Tem gente que vai saber da causa, porque Deus vai apresentar a sua causa para alguém. Pastor Jair, eu não creio nisso. Então você não pode crer na Bíblia, porque a minha Bíblia diz que quando Isaías, ele tinha acabado de entregar a profecia de morte para o rei, estava saindo lá no pátio, Deus disse, Isaías, volta, porque eu já ouvi a oração do meu servo. Diga para ele que eu estou acrescentando 15 anos de vida. Ei, Deus vai surpreender a tua vida. Deus vai honrar a sua fé. Então Neemias, ele não viu, ele ouviu. E pelo fato de ouvir, ele toma uma posição que todo restaurador toma. A Bíblia diz que ele vai chorar, ele vai lamentar, ele vai jejuar e ele vai orar. Então observe que agora Neemias, ele chora, ele lamenta e ele ora, porque Neemias entendeu que os bens materiais, que o dinheiro, que a influência, que os favores, não poderia resolver o problema. Mas ele, se na direita não resolver o seu problema, se na esquerda não resolver o seu problema, então o seu problema será resolvido lá nos céus. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, se diante de você as portas estão fechadas,
Ele vai abrir os seus olhos espirituais hoje. Porque diante de você, Ele já abriu a porta. A porta já está aberta. Levante a sua mão a sua mão bem alto acima da sua cabeça e diga bem alto: eu vou passar por essa porta neste ano de 2016. E Jesus está vendo isso, e eu profetizo: a igreja da Vila Ré, a Debrais, vai passar pela porta que Deus abriu. Aleluia! Neemias, ele lamenta, chora, jejua e ele ora. E o que me chama a atenção aqui é o período da oração de Neemias. Eu li o capítulo 1 e o capítulo 2 proposital para você entender. O versículo 1 do capítulo 1 diz que Neemias, ele teve essa informação no mês de Quisleu. E quando ele teve essa informação, ele passou a orar. E ele se apresentou aqui no capítulo 2 e o versículo 1 no mês de Nissan. Ou seja, então, ele começa orando no mês de Quisleu, ele termina orando no mês de Nissan. O mês de Quisleu é entre novembro e dezembro, e o mês de Nissan é entre março e abril. Então Neemias, ele tem aí 4 meses de oração, orando por um só propósito. Às vezes tem crente que está passando pela prova, pela luta, vem no culto e ora, aí ele não ouve a voz de Deus, ou não percebe Deus falando, aí ele já não quer mais orar. Mas Jesus, ele me ensinou o segredo da vitória, é a persistência. O segredo da vitória é a persistência. Eu gosto de uma passagem que o próprio Jesus contou lá em Lucas 18, de uma senhora que não tinha ninguém por ela, indefesa, e tinha um juiz na cidade que não amava nem a mãe dele e nem respeitava a Deus, não honrava homem algum. E aquela senhorinha chegava para ele, para esse juiz iníquo, perverso, maligno, maléfico, dizendo: faz-me justiça. Ele disse: eu não faço. E ela voltava no outro dia lá, pastor: faz-me justiça. Eu não faço. E voltava no outro dia: faz-me justiça. Eu não faço. E no outro dia ela dizia: faz-me justiça. Eu não faço. Faz-me justiça. Eu não faço. Aquele juiz ficou irritado, importunado com a insistência daquela com a insistência daquela senhora. E ele diz assim: ó, pela sua insistência. Tem alguém que já pegou? Aleluia! Eu vou de novo para ver se alguém entende. Pela sua insistência, perseverança, porque você não desanimou e você confiou, eu vou fazer justiça para você. Deus está dizendo: ei, se você não mudar o foco, se você confiar, possa ser que você não está vendo nada, mas confie, acredite. Oh, glória a Deus! Eu sirvo um Deus que chama a existência das coisas que não existem como se já existissem. Querido Anderson, tem lugares que só precisa chegar, que não tem caminho, não tem ponte e não tem como humanamente chegar. Então Deus vai preparar o caminho, Deus vai preparar uma ponte, porque Ele é aquele que coloca os rios no seu devido lugar. É Ele que prepara caminhos no deserto. Você vai passar, você crê nisso? Você vai passar, você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar. Só quem crê que vai chegar, levante a sua mão, solte um brado de glória. Pega na mão de alguém e diga: você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, se a sua vitória não veio no culto hoje de terça, quando for amanhã não muda a oração, faz a mesma oração. Na quinta, a mesma oração. Na sexta, a mesma oração. No sábado, a mesma oração. No domingo, a mesma oração, até Deus lhe dar vitória. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero ser importunado pela sua oração. Deus quer ser importunado pela sua oração.
Tem crente que acha que Deus fica irritado, o crente está todo dia orando e Deus está lá, já vai orar de novo. Não, não, Deus tem prazer na sua oração. Oh glória, quando você ora, Deus está olhando lá, o Espírito Santo já está preparando para interceder, porque às vezes você pede tudo errado, mas vai pedindo errado, não tem problema, porque quando chega lá, a oração já está certinha, porque o Espírito Santo, ele já intercedeu por você. Oh glória a Deus! Oh, aleluia! Deixa eu dizer algo para você. Enquanto você está orando, você acha que nada está acontecendo? Enquanto você está orando, os céus estão trabalhando por você. Enquanto você está orando, oh glória, o céu está em movimento. Depois de orar, é tempo da ação. Porque a viúva, ela foi todas as vezes lá no juiz. E Neemias orou, mas ele agiu. A oração já diz, é ação. A oração no grego é oros. Oros quer dizer buraco. Todas as vezes que você ora, você entra numa atmosfera, um buraco entre você e Deus. Você pode estar orando e até o seu vizinho ouvir, mas você não ora para ele ou ela ouvir, você ora para Deus ouvir. Eu observo que Neemias, ele ora, e depois que ele ora, ele vai se apresentar ao rei. E o texto diz que Neemias está temendo, tremendo. Por que ele está temendo e tremendo? Porque Neemias orou, mas ele ainda não sabe o resultado da sua oração. Neemias orou, mas ele não sabe o que vai acontecer. Sabe por quê? Porque Neemias é natural, é ser humano igual a você, igual a mim. Eu prego, mas às vezes tem um grande desafio no outro dia. Você vem ao culto, mas tem um grande desafio. Você não é anjo, é natural. Tem dívidas a pagar, tem compromissos, tem filhos. Você faz parte do mundo. Às vezes você ora e tem um problemão e você não sabe como resolver. Mas eu vim lhe dizer para você: continue orando e dê um passo, um atrás do outro. Pastor, mas como vai ser? Fica tranquilo. O mesmo Deus que agiu na vida de Abraão, ele vai agir na sua vida. Pastor, como Deus agiu na vida de Abraão? Deus só disse para Abraão: Abraão, sai, dê o primeiro passo, porque eu só vou te mostrar depois que você sair. Enquanto você ficar aqui sentado e dizendo, me revela, me mostra, me manda, Deus não vai fazer. Mas enquanto você der o primeiro passo e sair, Deus vai olhar para você e diz, está com fé? Então eu vou mostrar. Está com fé? Então eu vou entregar. Só depois que você sair, eu vou colocar na sua mão. Só depois. Ainda que você não saiba o que falar, o que fazer, como convencer, como influenciar, fica tranquilo, Deus fala por você, Ele age por você, Ele vai fechar o contrato, Ele vai vender, Ele vai agir. Meu Deus está dizendo ao meu coração hoje aqui, senhores e senhoras, que Deus vai bradar na vida de crente. Esse culto aqui vai ficar marcado na sua vida. No reino espiritual tem coisas que estão sendo destravadas agora. Levante a sua mão direita e a esquerda. Levante a sua mão direita. Se você crê que no reino espiritual está sendo destravado, Neemias, ele creu. Ele não sabia, querido Anderson, mas ele creu no reino espiritual. Está sendo destravado. Eu vou até o rei. Saia da sua casa amanhã de cabeça erguida. Saia para o trabalho de cabeça erguida. Vá diante desse desafio de cabeça erguida. Vá para o escritório, começa o trabalho, a fábrica de cabeça erguida, porque o meu Deus está dizendo, eu vou à sua frente. Eu vou quebrar as portas de ferro. Eu vou despedaçar os ferrolhos. Só quem tem línguas estranhas adora. Só quem tem glória vem comigo. Só quem tem aleluia vem comigo. Uracamasha, arabadou, que quer mandarácia, arabassuia, arabandaraia. O diabo não pode com a igreja que adora. Ele não pode. Aramutosi, que mandaria, aramutu, que quer mandaria. Oh, aleluia.
toma o seu coração. Só você que crê. Ei, meu Deus está dizendo: o rei vai olhar diferente para você. Todas as vezes Neemias pegava o cálice e levava, e o rei parece que olhava normalmente, mas naquele dia o rei olha para Neemias diferente. O rei olha para Neemias e diz: Neemias, está tudo bem, Neemias? Como é que estão as coisas, Neemias? Como é que está a casa, Neemias? Como é que estão os filhos, Neemias? Como é que estão os netos, Neemias? O rei olha para Neemias e diz: Neemias, eu vejo que você não está bem. Eu vejo que você está triste. E você não está doente. Prova que o rei conhecia Neemias, era amigo de Neemias, sabia de detalhes da vida de Neemias. E o rei olha para Neemias e diz: Neemias, isso só pode ser tristeza de alma. Isso só pode ser tristeza de coração. Isso só pode ser algo que está te tirando a sua paz, perturbando a sua vida. Alguém vai olhar para você diferente. Estou sentindo aqui uma presença de Deus muito forte aqui neste lugar. Aleluia. Alguém nessa noite está dizendo: eu não sou visto, eu não sou contemplado, ninguém me vê, ninguém me enxerga. O meu Deus está dizendo: ei, o rei vai olhar para você. Aleluia. Sabe por que o rei olhou para Neemias e teve compaixão de Neemias? É porque Neemias teve compaixão do povo. É porque quem ajuda aqui recebe ajuda aqui. Você já viu o provérbio coloquial: o que se faz aqui se paga aqui? O que se ajuda aqui recebe aqui. Possa ser que você não vai receber da pessoa que você ajudou, mas o pão que lançou sobre as águas vai voltar. Possa ser que não venha na primeira onda, nem na segunda, nem na terceira, mas um dia ou mais tarde o pão volta. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Levante a sua mão direita ao céu. Receba a sabedoria de Deus hoje. Receba estratégias de Deus hoje. Receba hoje o discernimento para discernir as situações que cercam a tua vida. Não, isso aqui é de Deus, eu vou entrar. Não, isso aqui não é de Deus, eu não vou entrar. Isso aqui é de Deus, eu vou aceitar. Isso aqui não é de Deus, eu não vou aceitar. Receba esse discernimento de Deus sobre a sua vida. Receba hoje esse discernimento sobre a sua casa, sobre a sua família. Continue com as suas mãos levantadas, porque eu quero liberar esse ato profético sobre a sua vida. O meu Deus está dizendo: ei, eu estou lhe entregando benefícios, eu estou lhe entregando favores, eu estou compadecendo da sua vida. Ei, recebe estratégia, recebe sabedoria. Olha que sabedoria de Neemias. Neemias olhou para o rei e disse: como eu não poderia estar triste se a cidade, os sepulcros de meus pais estão em ruínas? Eu olhei na Bíblia, não foi isso que Hanani falou para Neemias. Hanani falou do povo, Hanani falou do muro, Hanani falou das portas, mas não foi isso que Neemias falou para o rei. Neemias falou para o rei dos sepulcros. Diga para o seu irmão: Neemias falou dos sepulcros. Sabe por que Neemias falou dos sepulcros? É porque Neemias estava vivendo um contexto histórico, uma cultura. E na cultura que ele estava vivendo ali,
Era uma cultura que preservava a história dos pais, o túmulo dos pais, a memória dos pais. Se você quisesse irritar o Medo-Persa, era você infringir a história dos seus pais. E sabe o que Neemias faz? Ele usa de sabedoria. É o que Deus vai lhe dar hoje, sabedoria, estratégias. E Neemias usa da sabedoria que Deus deu, da estratégia, e ele diz assim, é os sepulcros. Quando ele diz os sepulcros, o rei sente-se sensibilizado, emocionado. Alguém já disse que você não pode comprar nada de barriga vazia. Você compra o que você não precisa. São as emoções. Você já viu numa loja e de repente na loja está tudo quietinho e você entrou lá e gastou muito lá na loja? Não, isso não acontece. Você vai entrar numa loja e tem um som alto, preferência aquele sertanejo universitário. Aí você comprou uma meia e viu um tênis, comprou uma camisa e comprou por causa da emoção, da sensibilidade. E foi a estratégia que Deus deu para Neemias. Eu vou sensibilizar o rei. Eu vou dizer ao rei dos sepulcros. Como não poderia estar triste se os sepulcros e a cidade do meu pai está ruim? Eu sou seu amigo, mas os meus pais não têm memória, os meus pais não têm lembrança. Eu estou incompleto, eu estou infeliz. Sabe o que o rei diz? Neemias, então volta para ajudar. Vai para ajudar e restaura os sepulcros de seus pais, e restaure a cidade de seus pais. Quando o rei diz volta, a lei que estava proibindo a restauração foi quebrada naquela hora, foi quebrada naquele momento. Ei, sabe o que Deus está dizendo? Que toda lei contra a prosperidade da sua vida, que toda lei contra a alegria da sua casa, da sua família, que toda lei contra a sua vitória, Ele está quebrando nessa noite, Ele está desfazendo nessa noite. Eu não sei se você consegue crer nisso que eu estou dizendo para você, mas eu estou, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Mas eu estou dizendo que você não vai parar na cova dos leões. Eu estou dizendo que a lei foi quebrada e você não vai parar na cova dos leões. Não, você não entendeu. Querido, sabe por que Daniel foi parar na cova dos leões? Porque ele estava no mesmo contexto, na mesma cultura, na mesma história, na mesma situação, no mesmo país, e tinha uma lei contra Daniel. E o único que poderia livrar Daniel da sentença da cova dos leões era o rei Dário, o mesmo rei Artaxerxes que livrou Neemias. Mas sabe o que aconteceu? O rei Dário chegou para ele e disse: Daniel, eu não posso fazer nada, porque existem lutas que você vai vencer não pela força do braço. Existem adversidades que Deus está dizendo: eu vou vencê-las por você. Ei, Daniel foi parar na cova dos leões porque a lei não foi quebrada, mas aqui Deus quebrou a lei dos Medo-Persas. Levante a sua mão direita e a mão esquerda, faça melhor, fique de pé pela bondade. Meu Deus está dizendo: ei, eu estou fazendo você romper. Feche os teus olhos, levante a sua mão. Só se você crer que no reino espiritual já está acontecendo algo. Só se você crer que no reino espiritual Deus já está agindo por você, que Deus está agindo ao seu favor. Há uma unção de Deus hoje aqui para impactar. Ei, ninguém vai te resistir por onde você passar. Por onde você passar, os caminhos serão abertos. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh aleluia! Oh glória a Deus! A glória de Deus está neste lugar!
está te presenteando agora. Não, mas diga mais forte. Deus está te presenteando agora. Diga para alguém assim, ó. Deus está te dando 2 cartas hoje aqui. Quem crê nisso aqui? Quem crê nisso? É ato profético. Neemias, quando ele viu que o rei já havia liberado, já havia abençoado, Neemias percebeu que é momento de pedir. Rei, quando o céu estiver aberto, pode pedir. Quando Deus ele abrir a sala do tesouro e colocar a chave na sua mão, escolhe o que você quer. Neemias olha para o rei e diz: Rei, me dê 2 cartas. Quantas cartas? Primeira carta, eu quero para os governadores. Por que os governadores? Porque entre Suzã, Fortaleza, até Judá, diga comigo, existem reinos, governadores, exércitos, e ninguém entra e sai desses reinos sem permissão. Você pode chegar no reino, sair de Suzã e chegar no primeiro reino, e alguém dizer: ó, Artaxerxes liberou lá, mas aqui eu não libero. As portas estão abertas lá, mas aqui eu fecho elas. Mas segura aí, só para Satanás ouvir, dá um brado de glória e forte. Ei, Satanás, a igreja da Vila Ré está viva! Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou liberando uma carta. Segura a mão lá em cima, segura lá em cima. Eu estou liberando uma carta para os governadores. Sabe o que Deus está dizendo? As portas não serão fechadas diante de você. Você vai passar, você vai passar. Você crê nisso? Só que Deus deu um brado de glória. E nessa segunda carta vocês estão bradando. Essa segunda carta eu ia dar glória tão forte. Oh, glória. Me dê a segunda carta. Para quem, Neemias? Eu quero destinada a Asaf. A quem? Diga o Senhor, Asaf. Diga, essa carta tem destino. O destinário é Asaf. Por que Asaf? Porque Asaf, de todos, escute só, de todos os reinos conquistados pela Pérsia, de todos os reinos conquistados pela Pérsia, Asaf é o chefe da floresta. Pastor Jairo, mas chefe da floresta é? Aqui no Brasil não é floresta. Aqui no Brasil é o ministro da fazenda. Ah, você me entendeu? Aqui no Brasil, é o camarada que tem a chave da moeda aqui no Brasil. Tu tá entendendo? Sabe o que Deus está dizendo aí? Aqui no Brasil, você precisa de dinheiro, está na mão de Asaf. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou entregando uma carta para Asaf, e na carta está dizendo: Asaf, do que ele precisar da floresta, dê para ele. Do que ele precisar da floresta, dá para ele. Sabe o que Deus está dizendo? Vai chegar dinheiro na sua mão